A gente tem que ter uma coisa constante que tem que nos acompanhar, que é a curiosidade. Tudo bem? Tudo ótimo, Silvio. Tudo bem. E você? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado por você arrumar um tempinho na sua agenda para a gente conversar, para desse projeto que eu estou iniciando aí, né, que eu acho que vai ser uma sequência de vídeos muito bacana, com muitas histórias legais, muitos cases bacanas, assim, e acho que vai ajudar muita gente a se identificar nesse momento que estamos, né, Uhum. então eu acho que tá valendo muito a pena compartilhar todos esses cases. E obrigado, obrigado mesmo pelo seu tempo. Ah, eu que agradeço você ter me convidado, e é sempre bacana a gente partilhar um pouquinho do que a gente está fazendo, um pouquinho das nossas evoluções, dos desafios, de tudo isso, porque afinal a gente está em pleno momento de aprendizado, todos nós, né? Sem Então, quando a dúvida. gente divide isso com o mundo, isso também é bacana, porque pode ser que o que você esteja vivendo, de alguma forma, quem está nos assistindo também esteja, e aí a gente pode trocar e assim as coisas ficam mais, valem mais a pena. Sem dúvida, esse é o objetivo mesmo, né. Eu até conto rapidamente uma historinha, porque eu comecei isso, né, eu sempre gostei de conversar com vários amigos, né, tanto coisas pessoais, profissionais. Pô, eu via cada case legal, falei: "Nossa, meu, eu acho que tem que compartilhar isso de alguma forma". Poderia escrever, poderia fazer várias formas, mas assim, nada como uma conversa, e a própria pessoa É. contando, né, um pouquinho disso, eu acho que é totalmente diferente, né, Uhum, e eu acho que tem que ser compartilhado. que Bom, bom. só falar um pouquinho, né, a gente já se conhece já há alguns anos, Algum tempo. trabalhamos muito tempo numa empresa aí, né, eu na área de comunicação, você na área de RH, parte de gestão de pessoas, e Uhum. sempre trabalhando muito junto, né, nos projetos que a gente fazia. E pós a empresa, a gente fez uns trabalhos juntos também, né. Sim, sim, Então fizemos uns assim trabalhos. Que essa é a grande, acho que o grande motivo da gente trabalhar é a gente fazer essas construções, né, dessas sim, conexões que elas continuam. A gente conhece as pessoas e a gente, né, enfim, aquilo que é possível esticar, continuar, que é bom para todo mundo, é muito legal. Principalmente porque você já conhece a pessoa, sabe como a pessoa trabalha, sabe, enfim, né, já tem um histórico, e isso nos dias de hoje é muito valioso. Então, quando a gente tem sim. essa oportunidade, eu acho isso muito bacana, e a gente já fez aí algumas coisas juntos, né, Silvinha? Muito legal. Sim, 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 sempre foi muito positivo os trabalhos, né. Então, me identifiquei muito e resolvi também, além de toda a sua experiência, né, de trabalho, um case bem interessante que é bem atual, né, que você é especialista em gestão de pessoas, trabalhou a vida inteira com isso, questão de treinamentos, né, então isso é muito trabalho tete a tete, né. Como Uhum. foi essa mudança para você, utilizando tecnologia, como que foi tudo isso e uma forma rápida, né. Queria que você contasse um pouquinho pra gente essa sua experiência. A gente, né, hoje eu posso dizer que eu estou muito mais familiarizada, né, com todas as possibilidades, os caminhos, porque existem vários, né, hoje a gente tem várias plataformas, vários caminhos para você se comunicar com as pessoas, e hoje eu já estou mais familiarizada, mas não foi uma coisa fácil, né? Se a gente pensar bem naquele comecinho, porque não veio com aviso, né? A coisa chegou assim, é para já, é imediatamente. Eu dou aula em algumas escolas de negócios, em uma universidade para alunos de MBA, e em todas essas situações a gente estava muito já com coisas caminhando, né? Coisas Uhum, presenciais caminhando, normalmente, como sempre foi. E de repente a gente se viu assim, porque naquele começo, né, as pessoas estavam meio que não acreditando que de fato tinha que parar. Era exato.
uma coisa assim, né? Não, mais um pouquinho, não, não vai parar, imagina, o mundo vai parar. As pessoas estavam muito incrédulas, né, de que isso ia acontecer. Mas aconteceu, e aí a gente precisou realmente ir buscar um outro conhecimento. Eu acho que o que me ajudou muito, eu acho assim, a gente tem que ter uma coisa constante que não pode, que tem que nos acompanhar, que é a curiosidade. Eu sempre Uhum. tive essa curiosidade, então eu já tinha tido contato, já tinha tido algumas oportunidades, eu já dava aula online em algumas situações, online ao vivo, Legal. e já tinha feito online gravado também. E aí, nessas duas situações, eu fiz porque eu tinha essa curiosidade. Então, eu acho que o Uhum. que faz com que a gente acelere uma solução numa situação como essa, que você acelere o seu resultado, o que quer que você esteja buscando, essa mudança, essa chavinha virada, é porque você, de alguma maneira, você já se preparou anteriormente. Ah, mas não tinha como preparar. Não tinha, mas se você tem esse mote da curiosidade, se você está sempre envolvido, lendo, querendo saber, de alguma maneira buscando um conhecimento que cai ali na sua frente, numa hora como essa, você fala: puxa, isso não é totalmente desconhecido para mim. Sim. E eu me apoiei muito nisso, sabe, Silvio? Porque para mim Uhum. muito, assim, foi muito desafiador. Eu dou aula de oratória, eu dou aula de técnicas de apresentação, né? Porque comunicação também é uma das minhas áreas aí de atuação. Aliás, foi a Uhum. minha primeira formação, sou jornalista, né? Minha primeira formação é essa. É. E então, imagina você ensinar as pessoas a falarem em público pela plataforma. Você dá exercícios e assim, nada naquele momento tinha sido adaptado. Tudo tinha Uhum. sido absolutamente trazido do presencial para a plataforma, porque a gente precisava continuar a vida, né? Não tinha dado tempo ainda, né? Foi tudo assim, uma questão do dia, literalmente, para a noite. À noite, muito louco. Então, eu acho que o que me salvou neste momento, neste primeiro momento, é claro que depois a gente, né, vai até falar, né, tem coisas que você estuda depois, né? Mas naquele Uhum. primeiro momento, eu sei que a minha curiosidade, ela fez toda a diferença, a minha curiosidade prévia, né? A gente sempre fala que Uhum. excelência não é uma atitude, é um hábito. Então, você tem que ficar buscando, Exato. né? Buscando, Sim. buscando, né? Então, olha, isso aqui é tão bacana, que legal, então eu vou aprender um pouco disso, vou aprender um pouco daquilo. E numa hora como essa, vá lá, deu certo. Ajudou. Um pouco desse conhecimento. Não, foi ótimo. Porque assim, um detalhe legal que você falou da curiosidade. Tem muitas pessoas que têm curiosidades, e são ativas. Tem outras que só gostam de pesquisar. Aí fala, nossa, isso é muito legal. Talvez eu use um dia, né? Mas não se aprofunda, só acha uma novidade legal, mas acabou nunca utilizando. Você já fez o contrário. Você pesquisava pela curiosidade e já tentava aplicar de alguma forma, Sim, né? Antecipando. E quando vem um momento desse crítico global, você já tinha uma pré-experiência. Então, assim, não, foi um desafio, logicamente, a adaptação, fora a profissão, a vida pessoal, ficar em casa, né? Ter toda essa questão. Mas você já tinha uma pré-noção de como uhum, você poderia utilizar isso nesses seus treinamentos, né? Questão de corporativa. Então, assim, foi um desafio, mas você não viu aquela coisa, putz, aquele medo, o que que eu faço, por onde eu começo? Você já tinha um pré-planejamento, né, Adri? exatamente. Eu já sabia por onde começar. É claro que se você me perguntar, o que que você prefere? Sinceramente, hoje, eu não, assim, tô em dúvida agora. Se você me perguntasse antes, eu já ia direto falar que era o presencial. Hoje eu estou em dúvida, porque tem muita coisa bacana, tem muita possibilidade real que você não tem no presencial e que você tem aqui quando você está no online, né? Que é o alcance, que é você buscar essa, né, essa facilidade de você estar em qualquer lugar, a qualquer momento, sem se deslocar. Eu estava vendo uma pesquisa, né, essa semana, mostrando que as empresas
elas enxergaram que todo aquele preconceito dizendo que ia cair a produtividade, o resultado não ia acompanhar, isso não aconteceu. Quer dizer, a pandemia veio naquele sopetão, todo mundo foi para online e agora, já passado 3 meses aí, já virados completamente, saíram algumas pesquisas mostrando que a produtividade não caiu. Então, que existia, claro, um preconceito ali muito forte e difícil, porque quando a gente estava buscando alguns caminhos, eu lembro que há 10 anos atrás eu já falava de EAD e as pessoas ficavam já muito incomodadas com isso, né? Falar, não, mas isso não, não é uma coisa tão legal, né? Ah, não, isso aí, Adriana, é uma coisa para depois, agora não, é muito, né? E assim, uma hora tinha que acontecer, e aí você vê que a pandemia falou assim, aconteça, e foi, né? Sim, E então eu acho que então existem muitas possibilidades aqui dentro do online que não são verdadeiras lá no presencial. Então a gente vive em cidades grandes, em cidades que você tem uma dificuldade de se movimentar, é, enfim, tem toda uma questão, né, de tráfego, de tempo, de custo. E às vezes você vê, foi muito mais simples a gente marcar aqui essa nossa conversa, porque nem eu saio da minha casa, né, de todos os afazeres que eu tenho feito, e nem você daí do seu espaço. Então, isso é muito bacana, porque se fosse em outra situação, a gente já teria que pegar um carro, você tem que ou pegar um ônibus, você vai no metrô, enfim, você tem toda uma logística que acaba sendo um impeditivo ali naquele momento. E a gente não olhava dessa forma. Hoje a gente vê como é muito mais fácil, muito mais simples. Às vezes eu queria marcar reuniões e eu falei, nossa, mas como é que eu vou atravessar a cidade e depois vou para outro ponto? Hoje as pessoas estão muito mais abertas, né? Então, todas as reuniões são no online. Então, é muito mais simples de você fazer. Eu posso falar com alguém que está lá no Butantã e depois falar com alguém que está lá, sei lá, na Zona Leste, na Zona Norte, e dá super certo. A gente abre a reunião no horário, dá tudo, exato. né? Então, existem muitos ganhos. Tem perdas também, mas eu acho que a gente não está com escolha. Então, a gente tem que olhar os ganhos também. Sim, com certeza. Até eu comentei com um outro vídeo que eu gravei com um amigo meu psicólogo, falando um pouco de equilíbrio emocional, né, simplificando essa nova adaptação. Porque assim, tecnologia, Adri, a gente já tem um tempo. Essas questões de falar online, videoconferência, só Sim. que nós não estávamos acostumados com isso. Nem ligação a gente faz hoje em dia. A gente não tinha tempo, era WhatsApp, mandar um áudio no máximo, mensagem. A nossa vida era uma vida muito corrida. A gente não É. tinha, acho que talvez, paciência para isso também, né? Aí voltando à questão do treinamento, dessas reuniões, que a gente poderia já ter utilizado isso, mas como falou, Sim. é um preconceito, questão de não render, não, a pessoa tem que estar lá, tem que ouvir e tal. Tem certas coisas que, lógico, no tete a tete é muito diferente, mas não é totalmente uma perca fazer isso, né? É Não. o que você citou. E falando assim das pessoas, né, elas estão, você percebe um rendimento também legal, ainda é uma coisa nova, então você percebe que não tá, como que você observa disso? É. Vou falar de treinamentos, vou falar de aulas, né? Legal, Que é mais a minha praia. Claro, quando você sim. está na reunião é diferente, porque ela tem um tempo ali. Agora, a gente sempre nota que é uma adaptação, e essas adaptações estão acontecendo, essas análises todas estão acontecendo agora no mundo de quem mexe com isso, em termos de didáticos, em termos técnicos também. Porque o que acontece? Quando você está falando, por exemplo, com um aluno, né, em aulas que são à noite, enfim, porque a pessoa trabalha. Então, quando você está falando com o aluno, você tem que considerar que esse aluno ele não está entrando ali naquele ambiente virtual naquele momento. Então, Uhum. sei lá, são 7 horas da noite, alguma coisa nesse sentido que você começa a aula, e essa pessoa já começou essa jornada às 8 da manhã no trabalho. Sim,
Ou seja, ele passou o dia inteiro, né, dentro deste mundo virtual. Então, o que a gente está vendo é que existe sim, né, aí uma perda de rendimento, uma situação assim que a pessoa fica cansada, fica, né, enfim, um pouco, né, abaixo do que poderia ou normalmente renderia. Por quê? Porque existe também, quando você está no presencial, ou na situação anterior, a pessoa saía do ambiente de trabalho, ela saía para a rua, dava marejada, comia alguma coisa e ia para o outro ambiente diferente da universidade ou da, enfim, da escola, da onde quer que ela fosse buscar esse conhecimento. Então, isso tem uma diferença, porque você, né, Claro. seu corpo, né, a gente é uma coisa só, né, mas o seu corpo, tudo muda ali, né, você tem toda uma mudança fisiológica que contribui, né, porque você Hum, movimenta, você faz uma série de coisas que tiram você daquela mesma posição que você ficou na cadeira o dia inteiro, e aí você vai para uma outra situação. Agora, certo. hoje isso não acontece. A pessoa começa a reunião online às 8, quando é 10:30 da noite, ela está terminando a aula. Então, é uma coisa que. Então, o que a gente está fazendo nesse momento? Hoje a gente analisa o tempo, né? O tempo que dá para ficar com esse aluno, com esse participante online, mediante essa situação. É claro que se você está dando um treinamento durante o dia na empresa, é diferente. Mas quando você está Claro. falando em aula, né, que a pessoa vai para a aula à noite, tem essa questão muito significativa. Então, é uma análise que precisa e que está sendo feita, porque você tem um tempo para você passar o conteúdo que você tem que passar, que já Uhum. foi amplamente estudado, pensado e etc. E de repente agora a pessoa não aguenta mais ficar naquele tempo, você entendeu? Então, ou você dividir em blocos, ou então você adaptar esse conteúdo para aquilo que você precisa, porque senão, realmente, a gente continuar com esse modelo, assim, do jeito que era no presencial, arrastar para o online e seguir, não vai funcionar. É que É. hoje a gente está assim, a gente precisava de um plano de emergência, todas as, né? Então, assim, Uhum. estudou-se muito, pensou-se muito. Então, hoje a gente já vê as escolas adaptando parte dos seus conteúdos para o online. Então, eu digo isso são dinâmicas, são exercícios. Então, você vai dar um case, por exemplo, você não pode dar um case de 10 páginas, que você entendeu? Uhum. Sala de aula você normalmente daria. Por quê? Porque ninguém aguenta ficar lendo 10 páginas aqui no online, você entendeu? Depois de um Exato. dia inteiro de trabalho. Então, são coisas que você precisa considerar, Uhum. mas eu tenho certeza que a gente está no caminho certo de olhar para né, para um horizonte que é de adaptação. Aliás, é a única palavra possível, né? Adaptação, Adaptação. e que a gente vai conseguir, vai chegar numa coisa bacana, que nem, né, tem a perda do conteúdo e que a gente reverta e traga novamente o estímulo de quem ficou o dia inteiro conectado e vai ficar mais à noite também. É, sem dúvida. Essa questão de ambiente que você falou é totalmente favorável mesmo. Nosso organismo já estava acostumado com isso, né? Então, assim, mas eu acho que depois de tudo isso passar, que vai passar, se Deus quiser, vai Vai. demorar um certo tempo, a gente vai na. Mas vai ter essa parte de ganho grande, né? Um exemplo, você dá um treinamento para uma empresa corporativa ou uma aula que seja, que pessoas que moram em outros estados, né? Aí tem que vir Sim. para cá, como você falou, do custo e tal. Então, eu acho que o EAD já existia, só que vai ficar mais forte, mas as pessoas vão poder ter opções, né? Um exemplo, vai vender um treinamento específico. Você prefere tais dias só presencial ou só online? Então, assim, são coisas que estão acontecendo agora, Adri, Sim. que eu acho que vão ficar depois como grandes opções, assim, né, para as pessoas. Mas essa questão psicológica de espaço, de você ter trabalhado o dia inteiro, reduzir conteúdos, né, as pessoas
Ou para que até a pessoa se empolgue, né? Pô, tô interessado naquele assunto, mas, pô, tô Não tem mais. cansado. Ah, aquela cadeira tá me incomodando, não aguento mais. Ah, vou pra sala, eu vou pro quintal. É, Além do corpo, nosso psicológico é muito forte nisso, né? sim. Além do que, as pessoas não estão assim. Trabalharam o dia inteiro, mas a gente fala em home office, que não é um home office, né? Que na verdade, home office você é ter um espaço absolutamente isolado, que você está ali trabalhando e focado naquilo. Hoje não, todas as pessoas estão em casa, com todos os seus filhos, maridos, mulheres, cachorros, enfim, tudo, passarinho, papagaio, aqui em volta tem papagaio. Então a gente ouve tudo e você precisa também considerar isso tudo. Então é uma situação que em muitas vezes a gente não releva muita coisa porque você realmente vê que é um esforço, né? Então, ok, de passar o filho atrás, de passar o cachorro, tá tudo certo, e a gente continua. E as pessoas, né? Então você vê que são habilidades que a gente precisa desenvolver agora, diferentes, né? Em quem está ali. Para quem está dando a aula, ou para né, o profissional que está do lado de cá dando treinamento, é desafiador, porque você tem tanta coisa do outro lado chamando a atenção desse cara, e você tem que ganhar a atenção dele, você entendeu? Porque você tem Três. que ser melhor do que o celular, você tem que ser melhor do que tudo que está acontecendo em Nossa, volta, dos filhos, da casa, né, da rede social, de tudo isso que está justamente na tela da onde ele está te vendo. Então é desafiador sob esse aspecto, né? Por isso que a gente precisa realmente pensar em caminhos que sejam adaptados a essa realidade do online. Eu acredito muito em doses, né, em blocos, porque quando você está presencial, você tem uma troca diferente, então você fica mais tempo, você entra às 7, sai às 11 da faculdade, e é ok, né? Porque você está ali conversando com as pessoas, dividido em grupo, né? Aí para comer lá um lanchinho, alguma coisa assim. E aqui não, aqui nesse ambiente tudo você está fazendo sozinho. Então, eu gosto, eu dou aula em várias versões, né? Então tem a versão online ao vivo, que eu gosto muito, eu acho bem bacana, porque ela simula muito, né, aquilo que você está na aula, né? Ou seja, você está uhum. ali, e em algumas situações é exatamente isso que acontece. Você faz um break no horário exato e as pessoas Sim. saem e voltam, como se estivesse na faculdade mesmo, na universidade. E isso é muito bacana, né? Porque você acaba ganhando. Mas, se a pessoa fechar a câmera, eu tenho muitos alunos ali disponíveis. Se a pessoa fechar a câmera, se a pessoa, enfim, eu preciso acreditar que está dando certo. Então, Exato. é um baita desafio, Silvio. É um Nossa, baita eu posso desafio. imaginar. E você chegar da hoje online, até falando ao vivo, para quantas pessoas ao mesmo tempo? Que minha curiosidade é que até a gente fala em brincando assim, em grupos da família, quando a gente vai conversar, aquela bagunça e tal. Como você consegue mediar isso em número de pessoas ao mesmo Então, tempo, dá uma assim? média de 25 a 30 pessoas, né? Bastante. Bastante. E claro que tem salas que tem 20, depende, né? Depende, porque depende da aula, depende da escola, enfim, depende do tema. Quando você fala de MBA, né, tá nessa média de 20 pessoas, mais ou menos, porque também as pessoas, é tudo modular. Então, às vezes, ela vem só para assistir aquela aula Ah, e, sim. e passa para outro módulo, enfim. Então, tem um pouco disso. Então, também tem isso, você está ali lidando com gente que você não, né, você precisa criar um laço, criar né, uma liga com aquela pessoa, e é um desafio, assim, agora, por outro lado, quando você consegue, tudo que é muito desafiador é muito prazeroso também, né? Então, quando Demais. você consegue, é muito bacana. E, óbvio, já tiveram situações que, né, eu saí acabada, né? Falei, meu Deus, não vai dar Não certo. vai dar certo.
E situações que você sai, que você fala, nossa, que bacana que foi essa aula, que bacana que foi essa troca. E agora é assim, é uma troca realmente. O tempo todo você tem que estar trocando com as pessoas para você ter certeza que está todo mundo junto ali na mesma página, né? Então, ali eu acho que até no ao vivo, né, por conta disso, o aluno ele se envolve mais, porque ele tem que estar, você entendeu? Ali, e o tempo todo eu Uhum. chamo, eu falo, né, o tempo todo eu estou mexendo com eles, e aí isso é uma coisa que ativa, né? Eles não ficam dispersos, não. Agora, se acabou a aula, preciso deitar e dormir, porque a energia vai embora. Nossa, mental, corporal, tudo, né? Tudo, tudo. Não, mas é incrível essa adaptação, assim, esse desafio, como você falou, para o ser humano, eu acho que é interessante. Eu acho que o ser humano é bom ser desafiado, né? Eu acho É, que eu acho que o ser humano em si, ele tem uma habilidade de adaptação incrível. É que nós não sabemos muitas vezes como estimular isso, né? Então, mas eu acho que tudo é adaptável. É difícil? Realidades diferentes? Sim, mas tudo tem como você adaptar. Tá numa cabeça boa, com um foco diferente, né? Naquele objetivo, vou fazer e tal. Eu mesmo, eu não me habituava a trabalhar em casa. Acabei sendo, né, forçadamente. Meus pais são idosos, moro com ele, então assim, tive que mudar do dia para noite, como todo mundo, é. mas é uma adaptação. E a gente está conseguindo, está fluindo, né? Psicológico todo dia bem, saudável. E é isso, é uma nova era, né, Adri? Sim. Por outro lado, assim, tem coisas muito legais, né? Por exemplo, quando você faz no gravado, né? Que eu tenho algumas aulas gravadas que estão rodando aí, né? E aí é muito bacana, porque, por exemplo, eu gravei aquelas aulas e ok, então estou fazendo outras coisas, já gravei há algum tempo atrás. E vira e mexe, entra alguém, né, no LinkedIn, alguma coisa, e fala: pô, Adri, que bacana, olha, meu nome é Fulano, assisti sua aula, adorei, que bacana, você fala disso. E você nem está pensando mais naquela aula, porque você já fez aquele, né, aquela gravação, e isso é muito legal, né? Ou seja, a Mas, energia continua e você continua replicando isso, então acho que é um momento realmente dessas soluções que são mais escaláveis e eu acho muito difícil que isso volte, mesmo que a gente tenha aí, né? Não sei se a gente nunca mais vai ser como era antes, né? Isso eu tenho sim, certeza. Mas ainda que a gente acho. volte para um outro normal nosso, é, vou falar em termos de educação, né? Em várias outras áreas Uhum, de trabalho também, né? É, não vai voltar mais. Eu acho que há um ganho tão significativo no online que muitas pessoas, muitas escolas já, né, não cogitam, né, ter só o presencial. Você pode até ter o presencial, mas acho muito difícil que isso né, não mude radicalmente. A gente está caminhando para que isso seja uma solução definitiva e que seja a maior parte dela, de fato, porque uhum, realmente em termos, né, assim, de praticidade, de você não tem, escalar e alcançar, né, números muito mais significativos, não tem nem o que dizer. E não a tem. praticidade, que hoje a gente tem várias plataformas, né? Então tem muita gente, a gente está aqui numa plataforma, mas tem várias, né, que hoje, como surgiu o Zoom, né, como surgiu várias outras que estão aí. Numa das faculdades que eu dou aula, eles têm uma plataforma própria Olha deles, que só. foi desenvolvida aqui mesmo no Brasil, e que é possível fazer webinars, você faz uma série de coisas bem legais, de uma maneira absolutamente intuitiva, muito Mas, simples, e, puxa, isso é muito legal, né? Porque você fala, gente, então, são essas habilidades que a gente antes era cheio de trava, né? Eu, não vou, uhum, não vou fazer, não vou entrar, e hoje as coisas estão muito mais acessíveis. Não que a gente, né, saia fazendo de primeira, mas você tem que uhum, ter a coragem de errar. E essa eu acho que é a grande, né, a grande habilidade, né, o valor hoje em dia, né? Você tem que estar no lugar onde você
erre para acertar. E se você não se dispuser a fazer, se você não colocar a mão na massa, você não vai ficar bom naquilo. Então, Exato. se é bom, se não é, hoje a gente tem que trabalhar com isso, então põe a mão na massa, tire disso o melhor que você puder, e quando você começa a ver um resultado ou outro, você começa até a se familiarizar. Você fala, nossa, sabe que esse negócio é legal? Claro. E você se adapta com tudo, né? Você começa a entrar numa onda de se divertir. E eu acho que isso é importante também. Demais. Até uma frase que eu soltei esses dias no Instagram, onde eu sou bem ativo, e assim, eu acho que não é só profissional, acho que para a vida. É sempre encarar as crise, épocas de crise, como uma oportunidade. Porque você, pô, devido a uma crise, assim, pessoal, né, mundial, como está agora, ou qualquer situação, eu acho que até estimula e faz você mais forte encarar como uma oportunidade de mudança sua, pessoal, oportunidade de trabalho. Eu acho Uhum, uhum. que essa frase ficou muito na minha cabeça, assim, acho que fica até mais leve para a gente encarar certas dificuldades, né? Sim, sim, exatamente. Né? Então, tudo é uma oportunidade, tudo a maneira, é ponto de vista, é como você enxerga, e tem Uhum, coisas que estão no seu controle e que você pode, enfim, fazer alguma coisa para mudar aquilo, melhorar aquilo, tal, e tem coisas que não estão no seu controle. Então, quando você olha para a pandemia, ela não está no meu controle, nem no seu. Então a gente tem que se adaptar da melhor maneira possível com aquilo que a gente tem. E, sim. e não adianta vocês, eu vou sentar e vou chorar. Não, não adianta. Eu adorava dar aula presencial, sempre adorei. Né? Sempre gostei de estar junto com as pessoas, de fazer. Você sabe disso, a gente já trabalhou Sim, juntos, né? exato. Então, de reuniões, de estar junto com as pessoas, de me envolver, de fazer, de dar feedback, enfim, tudo, né? No cara a cara. Aí, de repente, você muda, e aí você descobre outros ganhos também, né? Que são muito Sim, legais. Então, eu tenho visto um movimento de muitos amigos que têm faixas etárias diferentes e tal, a gente de mais idade, e que têm se movimentado bastante para buscar esse conhecimento também. Então, tudo é a demais. necessidade, né, Silvio? Às vezes a pessoa Sim, fala, não, nunca vou ver isso, mas é uma questão da necessidade que te dá um empurrão e você vai. e vai. E vai ter que e segue assim, que tudo acho que flui mais fácil, né? Exatamente. Tri, muito obrigado. Foi um Eu que papo agradeço. incrível. Sempre troca de informação com você é incrível. Obrigada. Questão da sua profissão aí, invejável essa adaptação que você fez. Eu acho que vai servir de lição para muitas pessoas, tanto de alunos como profissionais, né, no mesmo segmento. Você está nas redes sociais em geral, onde você está mais ativa, as pessoas te procurarem, caso goste, querem conversar com você. LinkedIn, Adriana Matos. No Instagram é Drix_Matos. Perfeito. E Drix, Drix_Matos. E, assim, o que eu queria deixar realmente dessa nossa conversa é essa maior lição que eu vivi agora. Curiosidade, seja curioso. Né? A gente Legal. não precisa ser um cara super, mega sabido, inteligente. Mas se a gente for curioso, numa hora como essa, né, a curiosidade me fez estar um passinho na frente de muitas pessoas, porque eu já tinha buscado anteriormente. Deixa eu ver como é que é isso. Né? Não estou usando agora, mas na hora que eu usar, né, deixa eu saber como é que é. E isso me ajudou Uhum, demais. Então, ser curioso é uma coisa que nos move também. perfeito. Muito bom. Tá Então, tá bom? bom. Agradeço mais uma vez. Vamos no, conversando sempre aí, trocando informações. E obrigado pelo seu espaço aí. Foi Eu que incrível. agradeço, Silvinho. Muito obrigada, parabéns aí pela iniciativa e que você tenha muitas conversas boas aí no seu programa. Sem dúvida, sem dúvida. Muito obrigado. Um beijão. Tchau, Outro. tchau. Tchau, tchau.